Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: o que nos parece pouco, para Deus é o suficiente para que o impossível aconteça. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Às vezes, nós queremos determinar a forma que Deus pode fazer o milagre. Então nós queremos fazer isso de forma quantitativa. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, se não for desse jeito não vai dar certo, mas o milagre ele foge da razão humana. Nós não podemos saber a forma que Deus vai fazer as coisas, mas a fé nos dá a certeza que Ele vai fazer. Então quando nós olhamos para a nossa vida e vemos talvez algo que pareça que não tenha valor, que não possa dar certo ou que nunca aconteceu, a gente desanima, fica triste, se sente acuado, se sente esquecido, se sente com medo. Mas será que Deus, quando Ele chama as pessoas, Ele chama pelas qualidades que elas têm ou chama pelos defeitos? Quando eu fui chamado, eu jamais iria pensar que um dia eu estaria fazendo um devocional, mas nunca pensei nisso na minha vida, sabe por quê? Porque nem em Deus eu acreditava. Jamais iria pensar que eu iria evangelizar ou falar para as pessoas, sabe por quê? Porque nem de pessoas eu gostava, eu era antissocial. Eu tinha receio de entrar em certos lugares para comer, porque eu ficava pensando no que os outros estavam pensando, no que os outros estavam olhando. Então assim, a minha vida era pensar nos outros e no que os outros estavam pensando. E eu vivia nesse exercício de imaginação. E quando as pessoas não faziam ou não reagiam da forma que eu pensava, pronto, eu estava certo. E eu sofria nisso, sempre subjulgando as pessoas ou imaginando. Hoje, com a sabedoria que Deus me deu, eu consigo entender que a maior parte das pessoas não estão dando conta nem de viver a sua própria vida e nem percebem muitas vezes. Se eu te perguntar o que você comeu ontem, e antes de ontem, e antes de ontem, a menos que você tenha uma dieta, que você coma a mesma coisa todos os dias, você não vai lembrar. E assim a nossa vida, a maior parte das coisas que acontecem nós não lembramos. Nem algo que acontece agora. Se você pegar o teu celular e for olhar a temperatura, você não vai ver a hora, você não vai ver alguma coisa que está ali. Nós prestamos o foco em uma coisa, só o resto a gente esquece. E a pergunta é, onde você está focado? E a verdade é essa, o tempo passa que a gente nem percebe. E os dias estão indo assim muito rápido. E onde está o teu foco? O que você tem esperado? O que você tem sofrido? E quando a gente olha na palavra de Deus, a gente percebe uma única coisa. Deus, Ele quer apenas uma única coisa. Que quando algo acontecer, as pessoas saibam que foi Ele que fez. As pessoas precisam olhar a tua vida e saber, bom, essa pessoa ela já não tinha mais jeito. Se mudou alguma coisa, foi Deus quem fez, porque ela já tomou o remédio, ela já foi no psicólogo, já foi no psiquiatra, já teve o relacionamento, já fez isso, já gastou tudo, já acabou com tudo. Sabe? Já se dopou, já ficou louca, já se drogou, já fez tudo que tinha, já pintou de ponta cabeça, já, vixe, tocou o terror. E aí ela encontra Jesus em algum momento, por alguém que não era para ser encontrado. Então Deus, Ele sempre envia os anjos. Deus, Ele sempre envia alguém para dizer, ô camarada, ô mocinha, olha aqui, eu tenho algo para você, eu tenho um propósito para você. E de repente você olha a tua vida e acha que a tua vida ela não tá boa o suficiente. Ela nunca vai estar boa o suficiente. Porque sem Deus, a nossa vida ela não é nada. Se a gente vai lá na palavra de Deus, em Juízes 7, versículo 2 a 4, a palavra do Senhor, ela diz assim: o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais, e por isso não posso deixar que vocês derrotem os midianitas. Se eu deixasse, vocês poderiam pensar que venceram sem a minha ajuda. Anuncie ao povo o seguinte: quem estiver com medo, que saia do monte Gilboa e volte para casa. Gideão anunciou
e 22.000 homens voltaram, mas 10.000 ficaram. E o Senhor disse a Gideão: ainda é gente demais. Leve todos as águas, e ali eu separarei os que irão com você. Então, o livro de Juízes, a gente não sabe quem escreveu, mas uma coisa fica evidente quando você começa a ler Juízes, que o povo, eles tinham um ciclo. O que eles faziam? Eles adoravam a Deus, Deus abençoava eles, daqui um pouco eles pecavam, começavam a adorar outros deuses, começava a vir um conjunto de dificuldades, os povos vizinhos começavam a dominar eles, daqui um pouco eles se arrependiam e voltavam para Deus, e Deus libertava eles de novo. Quando estava tudo em paz, estava tudo bem, eles voltavam a pecar, eles voltavam a idolatrar, eles largavam Deus em algum canto e começavam. E Gideão já estava na 4ª vez que isso estava acontecendo, ele foi o escolhido por Deus. E quem era Gideão? Gideão era da tribo de Manassés, só que dentro da família dele ele era o menos importante, então ele era o mais improvável. Era aquele que ninguém escolheria numa aula de educação física porque não tem os atributos para poder participar daquele esporte. Não tinha as qualidades, não sabia jogar, não sabia fazer nada, e é isso aí. Esse era Gideão. E é normal, quando Deus chama, a primeira coisa que a gente fala é dar uma reclamação. Nós não falamos disso esses dias? Que quando foi chamar Jeremias, ele falou: eu sou muito jovem. Quando foi chamar Gideão, você acha que ele fez o quê? Eu sou da minha família, eu sou menos importante, a minha casa que é menos importante. Como que eu vou libertar esse povo aí? E Deus falou: eu vou estar com você, para que todo mundo que veja que aconteceu alguma coisa, porque sabe que você não é um guerreiro, sabe que você não tinha capacidade, sabe que você não era ninguém. Deus, quando Ele nos chama sendo ninguém, porque não tem como a gente ser alguém sem Deus. Não tem como a gente fazer o impossível sem Deus. Não tem como a gente estar dependente. Então, beleza. Ele foi lá e conseguiu meio que juntar um povo. Juntou 32.000 pessoas. E agora falou: bom, agora eu acho que eu tenho gente o suficiente para lutar, e Deus falou que a gente ia vencer. Só que ao invés de fazer o que Deus tinha pedido, ele foi lá e fez o que ele achava. E é sempre assim que a gente começa as coisas, fazendo o que a gente acha. Eu acho que é essa pessoa, eu acho que é esse trabalho, eu acho que é essa faculdade, eu acho que é isso, eu acho que tem que ser aquilo. E o que Deus acha? Eu não sei, porque eu não sei nem entender se Deus está falando comigo. Como que Deus fala conosco? Através da palavra, através dos sonhos, através dos sentimentos, através da obediência. Quando o sobrenatural acontece na nossa vida, quando eu não busco a aprovação dos homens, mas a aprovação de Deus. Quando eu não fico pensando no que os outros vão pensar, mas no que Deus está pensando, e isso é o temor ao Senhor. Quando eu olho a minha vida e vejo que eu fiz tudo errado. É assim que Deus ele conversa conosco. E conversa todos os dias, não é só dentro da igreja não. Porque se você tem um horário para falar com Deus, tem alguma coisa errada, porque o Espírito Santo ele está conosco o tempo inteiro, desde que eu esteja vigilante em oração, não esteja em idolatria, não esteja indo contrário àquilo que ele ensina na palavra de Deus, que eu esteja buscando a sua presença, que eu esteja conversando com ele, que eu esteja evangelizando e me colocando à disposição. Mas como eu sei que Deus saiu de perto de mim? Através dos nossos sentimentos. Já falei disso de forma recorrente e praticamente em todo devocional eu reforço isso. Porque conforme a gente vai despertando, a gente vai entendendo a vida. Então aquela dependência emocional, aqueles deuses que a gente criava, né? Com o nome de pessoas, né? Aquilo que a gente definia como amor. Se você ama mais o seu pai e a sua mãe do que a mim, você não é digno de mim. Se você ama mais o seu filho ou a sua filha do que a mim, você não é digno de mim. Se você não toma a sua cruz e me segue, você não é digno de mim. Quem disse isso? Jesus. Então se você tem alguma coisa que você ama mais, que você não vive sem, você está idolatrando. Pode ser o seu cachorro, pode ser alguma situação, pode ser alguma coisa. O nosso amor fundamental e base é Jesus Cristo. O resto é resto. Então o Senhor foi lá e chamou Gideão. Gideão foi lá e juntou aquele bando de homens e estava lá. O Senhor disse a Gideão: você tem gente demais. Você imagina Gideão olhando e falou: rapaz, deu um trabalho para fazer isso. E você vem e fala que eu tenho gente demais. Eu achei que tinha pouca gente.
Você já viu os midianitas, como eles são guerreiros? Você já viu o que está acontecendo? Eles vão destruir a gente. Não, eu acho que não tem gente demais, não. E Deus foi lá e falou, vocês têm gente demais. E por isso não posso deixar que vocês derrotem os midianitas. Quem deixou os midianitas ser derrotados? Deus. Tudo aquilo que a gente vence é graças a Deus. Tudo aquilo que fracassa é porque Deus não abençoou. É porque você foi lá e tentou do mesmo jeito. Enquanto Deus oferece a bênção, o diabo oferece o quê? A destruição. Enquanto Deus dá o amor, o diabo dá o quê? O ódio. Enquanto Deus dá a prosperidade, o diabo dá o quê? A inveja. Enquanto Deus nos dá a capacidade, mesmo nós sabendo que somos incapazes, o diabo faz questão de limitar as nossas ações aos nossos próprios pensamentos. Você não consegue, você não vai dar certo, você não é. E aí você fica se humilhando cada vez mais para ver se cabe dentro da vida de alguém, para ver se sente menos sozinho e sente alguma coisa, sendo que tudo que você tem sentido é espiritual. E Gideão foi lá e falou, rapaz, e agora? O que nós vamos fazer? Deus não vai deixar que a gente derrota. Se eu deixasse, vocês poderiam pensar que venceram sem a minha ajuda. Então, tudo aquilo que Deus faz precisa parecer sobrenatural, para que as pessoas saibam que foi Deus quem fez. Porque você já passou anos tentando ser curado, você já passou anos tentando sair. E é a minha vida, 12 anos de depressão. Já não tinha mais o que tentar, já tinha me acostumado com aquilo. Para mim aquilo era o normal e não tinha o que se fazer. Não tinha mais o que se fazer. Quando aquela mulher do fluxo de sangue encontra Jesus, já fazia anos que ela sofria por aquilo e já não tinha mais o que fazer. Já tinha buscado os médicos, já tinha buscado as pessoas e já não tinha mais nada. E sempre que Jesus ele nos encontra, pode ter certeza que tudo foi tentado. Já não tem mais o que fazer. E aqui tem um ponto interessante também. Não acha que porque você está nessa condição, sem olhar, sem se portar e sem se arrepender de todo o coração, de tudo que você fez, de todos os seus maus caminhos, você vai ali receber a cura. Não é porque Deus ele não cura porque a gente é miserável, mas porque eu reconheço que toda a miséria que eu tenho vivido hoje foi eu quem plantei, fui eu quem fiz, fui eu quem acreditei nas coisas erradas, fui eu que me iludi, fui eu que descartei Jesus todos os dias. Quantas vezes Jesus já não tentou estar na nossa vida, a gente simplesmente fechava a porta, eu não quero conversar com você hoje, hoje eu não tive tempo para ler a Bíblia, hoje eu não estou com vontade, hoje eu quero ficar quieto, hoje eu não quero conversar, hoje eu não estou bem. E ao invés de recorrer à oração, recorre a quem? Ao remédio, recorre à droga, recorre a tudo que é porcaria que esse mundo faz. Menos a Jesus, menos aqueles que podem libertar. Então Deus olhou para Gideão e falou, meu querido, se vocês forem com esse exército e vencer, vocês vão achar que vocês venceram por causa de vocês. E se vocês venceram, não é por causa de mim. Então eu vou deixar fácil para vocês reconhecerem. Porque quem vê não vai acreditar no que aconteceu. Se eu deixasse, vocês poderiam pensar que venceram sem minha ajuda. Então, tudo aquilo que a gente conquista é graças a Deus. E não é porque nós temos muito, mas é porque Deus fez do pouco o suficiente. E talvez você esteja olhando hoje e falando, eu tenho pouco, eu sou incapaz, eu não consigo. Consegue sim. Consegue com a ajuda de Deus. Anuncie ao povo o seguinte, quem estiver com medo, que saia do Monte Giboa e volte para casa. A pergunta, você acha que o medo é uma coisa que as pessoas escolhem sentir? Que o medo é algo natural? O medo, ele está demonstrando um sentimento que ele é espiritual. Quando Deus ele dizia a Josué, seja forte e corajoso. Ele está dizendo, sinta o que está dentro de você, que sou eu. Porque se você não estiver comigo, o que você vai sentir é medo. Você sente medo ou sente coragem? E Deus foi lá e falou, Gideão, quem tiver com medo, pode ir para casa. Porque a primeira seleção foi feita assim. Você tem fé no Senhor? Você acredita no Senhor? Você está aqui pelo Senhor? Você veio por quê? Porque te convidaram? Você veio porque Gideão te convidou? Ou você veio porque Deus colocou no teu coração que você devia estar aqui?
E essa foi a primeira seleção que ele fez. Aqueles que estavam com o chamado de Deus não estavam sentindo medo. Aqueles que não estavam, sentiram. E aí o que aconteceu depois? Gideão anunciou e 22 mil homens voltaram. Então só naquela primeira conversa ele não fez nada, ele só falou: ô chefe, ô meus queridos, quem tá com medo aqui? Quem tá com medo pode ir embora. Quem tá com medo não vai ser usado. Quem tá com medo já vai ficar no meio do caminho. E aqui aparentemente, poxa, fiz um bom negócio, né? Não tive que ir pra luta, voltei pra casa, voltei pra minha família. Beleza, vou aproveitar a minha vida. Tá bom, beleza, aparentemente é um bom negócio. Só que essas pessoas que voltaram, você acha que elas estariam se sentindo como? Você acha que elas não estariam pensando: poxa, abandonei meus irmãos, poxa, se eu tivesse ido, poderia de repente ter vencido? É claro que não foi esse o caso, mas estamos supondo coisas. Ou será que ele ia chegar lá em casa e ficar brigando com a mulher, brigando com as crianças? Será que ele ia voltar para casa e se tornar um alcoólatra? Será que ele ia voltar para casa e começar a tocar o terror? Ou ia largar a esposa? Ou ia... O que ele ia fazer lá? Uma coisa eu sei, ele não estava com Deus. E aonde não tem Deus, não tem virtude. Então, se não tem virtude, tocar o terror de novo. Voltou a idolatrar, voltou a fazer. Você entende a situação? A guerra é a oportunidade que nós temos. Do quê? Da glória de Deus, de servir a Deus, de fazer, de deixar os nossos interesses. Então, naquela primeira chamada, já deu uma minguada. Então, de 32, caiu para quanto? Caiu para 10 mil. Então, você olha Gideão olhando e falou: rapaz, antes eu acho que dava, agora eu já não sei. Agora eu acho que já ficou pouco. Mas 10 mil ficaram, e o Senhor disse a Gideão: ainda é gente demais. Se coloca no lugar dele. Uma pessoa que era humilde, de família humilde, que não era um guerreiro, juntou um monte de gente, conversou com um monte de gente, Deus falou: é muita gente. Aí Deus, numa fala dele, 22 mil sobrou 10. Ele falou: rapaz do céu, antes eu já achava que não estava dando, será que agora vai dar? E Deus falou: olha, gente demais. Será que da nossa vida, conforme Deus ele não vem tirando as coisas que você acha que você tem, que você acha que você precisava, ele não está tirando aquilo que é demais na tua vida? Aquilo que pode te distrair, aquilo que te desvia do caminho, aquilo que está te impedindo. Porque enquanto você coloca as tuas esperanças no lugar errado, e a gente às vezes esquece, essa vida é para encontrar salvação, é para encontrar Jesus. Essa vida não é para você se gabar, não é para você se gloriar, não é para você achar melhor. Essa vida não é para você pensar que você fez isso ou fez aquilo, não é sobre isso, é sobre Deus. Enquanto você não entender isso, você vai continuar perdendo, e cada vez perdendo mais, e cada vez tendo menos sentido. E vai chegar ao ponto, que é o ponto de ruptura de todas as famílias, que é a falta de dinheiro. Porque enquanto alguém tem dinheiro, ela tem poder. Enquanto ela tem o trabalho, enquanto ela está conseguindo ainda pagar as contas, ela tem alguma coisa. O problema é quando se entra na escassez, que daí já não pode mais fugir. Já não tem dinheiro para festar, já não tem dinheiro para roupa, já não tem dinheiro para remédio, já não tem dinheiro para médico, já não tem mais dinheiro para nada. Já vai ter que viver uma outra vida que não vivia. E aí começam as ideias. Como que eu vou ganhar dinheiro? De forma desonesta, de forma deslegal, hoje em dia, né, do job virtual, sei lá, e é isso. É o dinheiro pelo dinheiro, não se importa a consequência, não se importa o nome, não se importa com nada. Qual o custo espiritual disso? Porque eu nunca vi nenhum lugar que você possa colocar o dinheiro para tirar espírito, para tirar demônio de dentro de você, nem nada. O dinheiro não compra as coisas espirituais e não nos afasta, ele só nos joga cada vez mais dentro da escuridão. E aí Deus olhou Gideão com aquelas 10 mil pessoas e falou: ainda é gente demais, leve todos até as águas e eu separarei os que irão com você. Então, Deus ele deu mais uma ordem: pega esses 10 mil homens, desce ali no lago, ali, desce na água, na margem do rio, que nós vamos ali trocar uma ideia ali, que nós vamos separar esses bonitinhos que você ficou com você. E foi isso que ele fez. Se a gente continua lá em Juízes 7, versículos 5 a 7, a palavra do Senhor ela diz assim: aí Gideão fez com que os homens descessem até as águas, e o Senhor lhe disse: todos os homens que lamberem a água com a língua, como fazem os cachorros, devem ser separados dos que se ajoelharem para beber.
300 homens juntaram a água nas mãos e lamberam. Todos os outros se ajoelharam para beber. Aí o Senhor disse a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu libertarei vocês e lhe darei a vitória sobre os midianitas. Diga aos outros que voltem para casa. Então o que Deus fez? Vamos continuar lendo aqui. Os homens, imagina, sobrou 10 mil. Imagina o censo daquele povo já olhando e falando: rapaz, nós estamos menor agora, em onde que nós vamos? O que será que ele vai aprontar aqui? E aí eles descem lá na água e Gideão deu uma ordem que Deus tinha lhe dado. Tomem água desse rio. E conforme a forma que essas pessoas elas estavam tomando água, Deus estava escolhendo as pessoas. Então, às vezes, nós não entendemos que nós estamos fazendo algo que Deus está observando que nós estamos fazendo. Qual é a forma que nós estamos reagindo? Ele estava escolhendo as pessoas no meio daquelas 10 mil. Mas qual era o critério que ele estava usando? De repente, quando você vai numa entrevista de emprego que tem um monte de gente, qual é o critério? Você chegou como naquele lugar? Você chegou com medo? Você chegou com confiança? Você foi ali porque Deus colocou no teu pensamento que ali seria o lugar? Ou você está ali porque você viu na internet que ali paga um bom salário? Ou porque já não tem mais nada o que fazer? Ou porque já não tem mais o que tentar? Você percebe a diferença? Uma coisa é eu fazer as coisas por Deus. Isso é fé. A outra coisa é eu fazer por mim, ou porque os outros fazem, ou porque minha mãe disse, ou porque meu pai disse. Então você não tem uma vida. Você vai aonde alguém disse que teria algum tipo de vantagem para você. Você só procura vantagens. Você não se importa com a consequência dos seus atos. Você só quer vantagens. E é sempre isso. Sempre escolhendo pelas escolhas erradas. E lá na frente, quando a gente olha para trás, a gente vê, fala: poxa, eu não devia ter feito isso desse jeito. Isso me prejudicou. Mas eu sempre quis o caminho fácil. Eu sempre quis o evangelho da porta larga. Então aqueles homens, eles acompanharam Gideão. E o Senhor lhe disse: todos os homens que lamberem a água com a mão, como fazem os cachorros, devem ser separados dos que se ajoelham para beber. Então Deus ele ficou observando dois tipos de comportamento. Um onde a pessoa, ao invés dela se ajoelhar para colocar a boca dentro da água e tomar, aquele que ficava de pé e abaixava e com a mão colocava a água na boca e ia lambendo a água. Mas o que tem a ver isso? A única coisa, sempre que você vê joelhos, o que ele está olhando? Se ele pode se curvar para tomar uma água, ele pode se curvar a outro ídolo. E qual era o problema de Israel? Idolatria. Idolatria. E aqui eu vejo mais uma componente. Se o comportamento daqueles 300 não era o normal, você pode ter certeza que Deus escolheu os mais loucos que tinha ali. Os mais pinel da cabeça, os mais fora de pluma. Você pode ter certeza que ele estava com o exército mais doido. Que você olhar e falar: rapaz, você não trouxe esse povo para cá. E às vezes você se desmerece, achando que não é capaz, achando que não dá certo, achando isso e aquilo. Porque... problema, sabe qual que é na maior parte das vezes? A gente não se sente rejeitado pela nossa capacidade. A gente se sente rejeitado porque nós queremos que as pessoas ajam da forma que nós achamos. Porque nós achamos que nós devemos ter sempre o mais bonito e não o mais verdadeiro. E Deus ele não olha dessa forma. Se você pega normalmente uma pessoa que ela é autista, ela tem um dom, ela tem uma qualidade que ninguém tem. Ela faz coisas de forma impressionável. Só que a relação interpessoal dela é comprometida. Por quê? Porque eu quero encaixar ela dentro de um padrão. Se eu fosse hoje, como eu era antigamente, em qualquer lugar, mas pode ter certeza, ia me dar remedinho. Ia me colocar junto com os outros, falar: esse daí é pneuzinho, esse daí não se comporta igual. E pra mim tá tudo bem. Você sabe por quê? Porque quando Jesus ele entrou, ele complementou todas as minhas deficiências. Ele me colocou características que eu não tinha, que eu olho hoje e falo: rapaz, não fazia essas coisas não, isso não era desse jeito não. Então, se a limitação ela é psíquica, Deus ele remove todas. Se é um outro tipo de limitação, ele cura. Porque muitas vezes a nossa vida é a somatização. Será que os meus pais, quando eles me educaram, será que eles me educaram? Ou será que quando eu era criança eu já tive que passar por um processo de separação e não entendia nada, e ninguém sentou para me explicar nada?
Será que quando um adulto ou nós mesmos nos separamos, nós somos pessoas saudáveis? Ou não? O maior trauma que uma pessoa pode passar é a separação. Como que pode cuidar de alguém se a pessoa não consegue cuidar da própria vida? E isso eu não falo para colocar culpa nem no pai, nem na mãe, nem no filho, nem nada. Porque toda a relação sem Deus, ela está fadada ao fracasso. E isso está tudo bem também, porque nós devemos aprender e passar a mensagem para frente e aprender com a nossa própria vida. Porque senão a gente vive aí de relação em relação, de escolha em escolha, achando que o problema são as pessoas e não a falta de Deus. Então, qual base estrutural eu poderia ter? Sabe, então eu tenho que parar de achar problemas e achar que os homens são a solução. Eu não sei quem eu era, eu não sei de nada. Eu sei que Deus me escolheu e eu sei que Deus vai te escolher e que Ele escolhe, Ele capacita. E é só isso. Então, ao invés de você ficar criando nome de diagnóstico, é isso, não é nada. Não é nada. Cada um tem o teu ritmo, cada um tem o teu aprendizado, cada um tem o teu encontro com Deus. E do jeito que você tiver, o dia que Deus te encontrar, meu querido, se prepara que a tua vida ela vai mudar, independente das tuas limitações, porque todo mundo vai olhar e falar, rapaz, eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que aconteceu. Então Deus pegou aquelas pessoas que não se ajoelharam. E aí o que Ele fez? 300 homens juntaram a água nas mãos e lamberam, igual cachorro. Todos os outros se ajoelharam para beber. Aí o Senhor disse a Gideão, com estes 300 homens que lamberam a água, eu libertarei vocês e darei a vitória sobre os midianitas. De 32 mil, sobrou 300. 300. 300. E você imagina aqueles homens e falou, rapaz, não estou entendendo nada. Que escolha foi essa? Por que Deus fez isso? Eu não entendi nada. Ó, pode voltar para casa. Mas só vai ficar esses malucos aí que lambeu água que nem cachorro, só esses. Você consegue se colocar no lugar daquelas pessoas e eles voltando? Ué, mas você já voltou? Vocês já guerrearam? Não. Ficou só os homens que lamberam água que nem cachorro lá e Deus falou que ia usar deles. E foi esse que Deus usou. Só que o que foi acontecendo com o Gideão? Ele estava com medo, ele ficou com receio, ele falou, rapaz, vai dar errado. Aí Deus falou, vai no meio do acampamento dos midianitas à noite e vê como é que eles estão falando. E lá estava aquele burburinho, falando que eles tinham tido um sonho com a espada de Gideão, com um pão que descia e não sei o quê. E aí Gideão falou, rapaz, Deus deu a vitória para nós, que o povo está morrendo de medo. E ele pegou esses 300 homens, separou em 3 grupos de 100, colocou uma vasilha, uma tocha, uma trombeta, foi lá e só tocou a trombeta, tocou fogo na tocha e pá. O povo ficou com tanto medo do que eles estavam vendo em volta, achando que tinha 300 pessoas só para anunciar. Imaginaram um exército muito maior, no meio daquela confusão, começou a atacar o outro e foi assim. Deus agiu, eles não precisaram fazer nada. É isso que às vezes a gente não entende, nós não precisamos fazer nada. Se Deus tem um plano, Ele não nos escolheu pela nossa capacidade, é para demonstrar o seu poder e Ele poder ser gloriado, para que nós não ficamos orgulhosos, falando, olha, eu consegui, eu fiz, cadê agora? Se foi você que fez, cadê? Por que não fez mais? Você entende que é dentro das nossas limitações? Só que aqui tem um probleminha só, um probleminha. Que aí beleza, Gideão foi lá, juntou as tribos de Israel, o pessoal guerreou atrás dos midianitas, foi lá e eles acabaram vencendo no final. E aí eles começaram a coletar coisas de ouro de novo, para fazer o quê? Uma estátua. E o que você acha que eles começaram a fazer com essa estátua? Idolatrar. E aí falaram assim, você não quer ser o nosso rei? Ele falou, não, o nosso rei é Deus, eu não quero ser o rei. Só que ele negou que ele não queria ser, mas ele vivia como um rei. Para combinar com os reis de Israel, né? Teve 70 mulheres. Colocou o Abimeleque, né? Que é um nome de rei. Não sei certinho a tradução, mas ele significa alguma coisa sobre esse rei, o filho do rei, alguma coisa assim. E aí? Na prática, falou uma coisa. Enquanto estava servindo Deus, grandes milagres. Depois que serviu a Deus, o povo ficou 40 anos em paz. Só que aí voltou no meio da loucura. Esse é o problema da nossa vida. Sempre que Deus tira a gente do meio do buraco, a gente quer voltar pro buraco, porque é lá mais escurinho. Eu gosto de escurinho. E esquece Deus. Por isso que a leitura da palavra é todo dia. Por isso que a oração é todo dia, o louvor é todo dia. Nós já estamos com 82 músicas, hein? Logo mais teremos a 83 e nós vamos chegar em 100.
desde fevereiro. Você consegue parar para pensar nisso? Independente que possa subjugar de qualquer forma, desmerecendo. Você fez alguma? Você fez um devocional? Você gastou 1 minuto para Deus? Do teu tempo, da tua voz, do teu psíquico, alguma coisa que não seja lida? Você gastou o teu coração, a tua alma para Deus? Para ajudar outra pessoa sem você ganhar nada? Sabe? Então às vezes a gente tem que olhar e falar, o que eu tenho feito para Deus? Aonde está a minha batalha? Quando que eu tirei tudo de dentro? Quando você lê na tua casa, você é um desses 300, porque Deus separou os mais malucos para fazer essas coisas, não é a massa. A massa tinha medo, a massa fazia que nem todo mundo, se ajoelhava para qualquer coisa. Quer se ajoelhar? Se ajoelha dentro do teu quarto, não se ajoelha para imagem, não se ajoelha para pessoas, para fazer pedidos, né? Dobra o teu coração dentro do teu quarto, mas quando você sentir, não ora porque você viu pessoas orando de joelho, mas o dia que Deus falar, olha, ajoelha. E teve lugares que eu já estive, dentro de banheiro, dentro de lugar que não tinha nada a ver, não em casa, em lugares. Deus falou, ajoelha e ora nesse lugar. Cara, Deus ele não quer saber se você acha que tá normal, se o chão tá sujo ou não tá. Ajoelhou, é para ajoelhar. Se ele falou pede perdão, é para pedir perdão, não é para saber, eu não quero, agora eu não tenho tempo. Deus é Deus do agora. Ou você cumpre ou você vai embora. Você entendeu? Se Deus colocou um pensamento em você que é para algo bom aconteça, faça. Faça. Chega de orgulho. Chega de querer ficar passando se, não sei. Não é tempo de dúvida. Porque se você voltar para casa, você não vai ver o milagre acontecer. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o teu coração, que você possa fazer parte desses 300 maluquinhos que bebe água que nem cachorro que ninguém entende. Mesmo que você se sinta incapaz, mesmo que você sinta que não vai dar certo, é através da palavra, é através da oração, é através do dia a dia. Tem gente que fala, você é inteligente, não, eu sou esforçado. Eu nunca parei porque eu fracassei, eu sempre continuei tentando, até que o céu chegue, até que Deus ele permita que eu entenda qual é o problema, porque quando nós estamos fracassando, nós estamos colocando a nossa expectativa no lugar errado. Quando a gente coloca em Jesus, tudo dá certo, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, um bom dia.